Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no 7º ano. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática aqui no Centro de Mídias, e vamos verificar agora o assunto desta aula. Nós temos então aula de número 62, objeto de conhecimento, números racionais na representação fracionária e na decimal, usos, ordenação e associação com pontos da reta numérica e operações. Detalhamento da aula, divisão de números racionais, ok? Então, dito isto, vamos dar início à nossa aula. Ok, pessoal, então como vocês viram no detalhamento, aliás, a nossa aula vai se tratar de divisão de números racionais, tá bom? Vamos só relembrar aqui o seguinte. Na multiplicação de frações, eu tenho aqui, por exemplo, 3 sobre 2 vezes 7/5, tá? E aí, na multiplicação entre frações, é bem fácil, por quê? Porque você vai multiplicar os elementos que estão na mesma direção horizontal. Ou seja, multiplica os valores de cima e depois multiplica os valores de baixo. Multiplicando os de cima, o resultado, logicamente, ficará em cima. Multiplicando os de baixo, o resultado ficará embaixo. Aqui, por exemplo, então, eu tenho 3 vezes 7, que é 21, e 2 vezes 5, que é 10. Detalhe importante aqui, pessoal. Se anteriormente, no início da operação, não era possível simplificar nenhum número, automaticamente, então, na nossa resposta final, também não será. Ou seja, aqui neste caso, então, a nossa resposta é 21 sobre 10 ou 21 décimos. Por que eu estou te mostrando aqui, primeiramente, a multiplicação entre os valores antes de explicar a divisão? Porque a multiplicação, não se esqueçam, ela é feita de forma direta, mas a divisão não, tá? Então, a divisão, ela tem uma pequena propriedade para você transformar antes de resolver a divisão. Vou te mostrar agora qual é. Vem comigo na tela, então. Vamos voltar aqui, ó. Para dividirmos duas ou mais frações, utilizamos uma regra prática. Qual é essa regra? Conserva-se a primeira fração e você vai multiplicar pelo inverso da segunda fração. Lembre-se que o inverso de uma fração é dado ao trocarmos o seu denominador pelo numerador. Ou seja, pessoal, reparem que bem aqui nós temos uma divisão. Essa divisão é, de acordo com o exemplo, a divisão entre 3/7 e 9/2. Bem, pela regrinha prática, a gente vai repetir a primeira fração, ou seja, vai repetir a fração que está à sua esquerda e em seguida você vai inverter a segunda fração. Professor, o que é inverter? Vamos comparar aqui, pessoal. Eu tinha aqui antes 9/2. Reparem que na fração que eu estou destacando em roxo aí, o 9 está em cima, ou seja, no numerador, e o 2 está embaixo, no denominador. Ao inverter essa fração, a gente vai trocar as posições desses números. Quer dizer que o valor que está em cima vai para baixo e o valor que está embaixo vai para cima, tá bom? Ao fazer isso, reparem que o próximo ponto aqui é que a divisão ela desapareceu e no lugar dela vai aparecer a multiplicação. Aparecendo então a multiplicação, a gente vai resolver de forma normal, ou seja, multiplica em cima com o de cima, embaixo com o de baixo. Neste exemplo aí, especificamente, a gente vai ter que 13 vezes 2 lá em cima é igual a 26 e 7 vezes 9 lá embaixo é igual a 63, tá bom? E aí recai aquilo que eu acabei de te falar. Se no início da operação não era possível simplificar ninguém, automaticamente, então, no resultado também não será, tá bom? Por esse motivo, então, que a nossa resposta é 26/63, ou 26 sobre 63. Tranquilo? Agora, também a gente pode determinar ou calcular
a divisão de números decimais, ou seja, números que possuem a vírgula. Vamos aqui a ela. Para realizar a divisão de números decimais, devemos igualar a quantidade de casas decimais dos números e efetuar a divisão. Confira o exemplo embaixo. Então, nós temos aqui o seguinte exemplo. 1,23 dividido por 0,5. Reparem que o número 1,23 ele possui duas casas decimais, ou seja, aqui o 2 e o 3. E o número 0,5 possui apenas uma casa decimal, que é justamente o 5. Para igualar a quantidade de casas decimais, devemos multiplicar ambos os números pelo termo decimal, ou seja, ou você vai multiplicar por 10, por 100, por 1000 e assim sucessivamente. O número que vai possuir a maior quantidade de casas decimais. Sendo assim, devemos multiplicar o 1,23 e o 0,5 por 100. Na verdade, pessoal, traduzindo aqui a questão, o que vai acontecer? Olha lá, eu tenho aqui 1,23, certo? Dividido por 0,5. Ao igualar as casas decimais, aqui nesse caso, então, você vai acrescentar um zero aqui no final, tá bom? Agora, reparem que esses dois valores, eles possuem duas casas decimais cada um. Qual é o próximo passo? Você pode agora, inclusive, tá, esquecer a vírgula. Ou seja, eu tenho 123 dividido por 50. E ao realizar essa divisão de forma correta, você vai encontrar como resultado 2,46. Beleza? Então, essa é a maneira de você realizar a divisão entre números decimais, tá bom? Você vai igualar sempre a casa decimal, sendo que, se o valor que possuir a menor quantidade de casas decimais, nele você vai incluir os zeros até igualar essa quantidade de casas decimais, deixando os dois números com a mesma quantidade. Beleza? Ok. Vamos voltar agora aqui para a divisão de frações. Repare que nós temos aí dois exemplos, tá bom? Eu tenho 4/5 divididos por 2/3 e eu tenho 3/4 dividido por 15/16. Vamos aqui resolver de acordo com a regra prática. E essa regra me diz que, primeiro passo, eu vou repetir a primeira fração, a divisão se transformará numa multiplicação e a segunda fração a gente vai invertê-la. Então aqui, repare que nós temos 4/5 vezes 3/2, tá? Justamente porque esta fração 2/3 a gente fez a sua inversão, tá bom? Beleza, feita a inversão, transformando a divisão em multiplicação, o próximo passo agora é resolver esta multiplicação. De que maneira? Vamos lá então. Multiplicando em cima com o de cima, então 4 vezes 3 é 12, e embaixo com o de baixo, ó, 5 vezes 2 é 10. Turma, deixa eu aproveitar aqui esse valor, esse resultado, e te mostrar o seguinte, olha lá. O nosso resultado final, ele é representado por uma fração onde os dois valores são valores pares, ou seja, sendo eles pares, a gente consegue simplificar. De que maneira? Aqui eu vou dividir a fração toda por 2, tá bom? Então, reparem que, dividindo em cima por 2, eu vou ter como resultado igual a 6. E agora vamos verificar a divisão do valor de baixo, né? Não se esqueçam que estamos simplificando essa fração por 2. Ou seja, 10 dividido por 2 aqui é 5. Então, essa fração simplificada, o resultado dela é 6/5. Vamos aproveitar e deixa eu te mostrar justamente essa multiplicação aqui antes de resolvê-la, tá bom? Eu vou reescrever aqui embaixo, ó. Então aqui eu vou ter 4/5 vezes 3/2.
Existe uma ferramenta, pessoal, chamada de regra do cancelamento. Ou seja, o que me diz essa regra do cancelamento? Me diz que você pode simplificar os valores estando um em cima e outro embaixo antes de realizar a multiplicação. Ou seja, aqui verifiquem que eu vou simplificar o 4 e o 2, dividindo os 2 por 2. Ó. Então, 4 dividido por 2 é 2, 2 dividido por 2 é 1. E aí, em seguida, vamos realizar a multiplicação. Em cima ficou 2 vezes 3, que é 6. Embaixo ficou 5 vezes 1, que é 5. E aí você consegue reparar que o resultado é o mesmo das duas operações. A diferença foi o modo que eu fiz. Por que de repente é importante você ter conhecimento dessa regra de cancelamento? Justamente para facilitar o teu cálculo ao multiplicar as duas frações, tá bom? Beleza, vamos agora seguir em frente com a segunda fração aqui. Vou apagar esse de baixo, que foi apenas uma dica, tá bom? Vamos continuar então. Ok, na fração aqui de baixo agora, vamos seguir a mesma ideia. Ó. Repetiremos a primeira fração e iremos multiplicá-la com o inverso da segunda fração. E aqui, olha só, para você ter a noção da importância de você saber a regra de cancelamento. Ao multiplicar 3 por 16, vou colocar aqui no cantinho, tá? O resultado é 48. Ao multiplicar 15 vezes 4, o resultado é 60. Então, repare que a fração resultante é igual a 48/60, o que é um pouco mais complicado de simplificar. Por quê? Porque você aí vai ter que fazer simplificações sucessivas, tá? Dividir por 2 várias vezes, por exemplo. Mas esse resultado já poderia ser simplificado antes de resolver a multiplicação. Então, verifiquem aqui, ó. 15 dividido por 3, vem 1 aqui e 5 aqui embaixo, até porque 15 dividido por 3 é 5, e 16 e o 4 divide os 2 por 4, certo? E aí vejamos, olha lá. Em cima, 1 vezes 4 é 4, embaixo, 1 vezes 5 é 5. Resposta final, então, é 4/5. Então, é importante você verificar justamente a importância de saber simplificar as frações. Por quê? Para facilitar o teu cálculo, para facilitar a tua vida, inclusive, tá bom? Deixa eu te mostrar agora essa simplificação dessa fração aqui de verde embaixo. Eu tenho aqui, então, 48/60, tá? Vamos só subir aqui um pouquinho. Beleza, vou repetir aqui embaixo, tá bom? 48/60. Vou começar dividindo por 2. Ao dividi-la por 2, a gente vai ter 24/30. Vou dividir por 2 de novo, porque nós temos dois valores pares ainda. 24 dividido por 2 é 12. 30 dividido por 2 é 15. E agora eu vou dividir esse resultado por 3, onde nós teremos aqui 12 dividido por 3 é 4, 15 dividido por 3 é 5. E aí você consegue reparar, pessoal, que o resultado, ó, aqui em cima foi 4/5, aqui embaixo também. O resultado é o mesmo, só que o modo que você chegou a ele foi diferente. Por quê? Porque o valor que eu resolvi aqui em cima foi utilizando justamente a regra do cancelamento, onde a gente simplifica antes de resolver a multiplicação, e aqui embaixo a gente resolveu da forma contrária. Quer dizer que primeiro eu resolvi a multiplicação e depois a gente foi simplificando as frações até chegar na sua forma irredutível. Qual maneira está certa? Não existe a correta. As duas maneiras estão certas, tá bom? Agora depende de você se adaptar a que você melhor achar conveniente para ti, tá bom, pessoal? Belezinha? Vamos seguir aqui em frente, então. Bem, como a gente está tratando também de números racionais, não se esqueçam que para esses números podem aparecer frações positivas
ou frações negativas. E aí você tem que ter conhecimento da regra de sinais para divisão. Essa regra de sinais é a mesma regra, aliás, da regra para multiplicação. Quer dizer que, para sinais iguais, o resultado sempre será positivo. Quer dizer aqui, então, que mais com mais é mais, menos com menos é mais. E para sinais diferentes, o resultado sempre será negativo. Quer dizer que mais com menos é menos e menos com mais é menos também, tá bom? Então é só você analisar essa parte. Se os sinais são iguais, independente deles serem positivos ou negativos, o resultado sempre será positivo. Se os sinais são diferentes, o resultado sempre será negativo. Agora, atenção aqui para um detalhe. Por quê? Vamos supor que você tenha que resolver a multiplicação ou a divisão, e depende aí, tá? De 3 frações. E aí você tem 3 frações negativas. Só corrigindo aqui. E aí você tem 3 frações negativas. Turma, é importante aqui você reparar o seguinte. Para uma quantidade ímpar de sinais negativos, o resultado sempre será negativo. Para uma quantidade par de sinais negativos, o resultado sempre será positivo. Então, verifique que nós temos aqui nesse exemplo, tá? 1, 2, 3 sinais negativos. Eu não sei qual é a resposta, mas eu posso afirmar com toda certeza que o resultado será negativo. Por quê? Porque menos com menos é mais e mais com menos é menos dos resultados. Como assim, professor? Olha só, vou te mostrar aqui. Espera aí rapidinho, só apagar aqui em cima. Beleza, tá aí. Ao multiplicar esses 2 resultados negativos, a gente vai encontrar como resposta final um resultado positivo. E desse resultado positivo, ao dividi-lo por um negativo, reparem que bem aqui eu tenho, ó, positivo dividido por negativo, a resposta é negativa. Por isso que ali vem o sinal de negativo, tá bom? Então é muito importante você sempre ter essa noção do conhecimento das regras de sinais para multiplicação e para divisão, até porque a regra é a mesma para essas 2 operações. Tranquilo? Espero que sim. Agora nós temos aqui um exemplo, na verdade são 2, tá? 2 exemplos de expressões numéricas com divisão entre números racionais. Aqui nesse caso, então, repare que nós temos 2 parênteses. No primeiro deles, eu tenho 3/4 menos 5/6, dividido por meio mais 1/4. Turma, o que me diz a regra das expressões? Devemos primeiro, então, resolver as operações dentro dos parênteses e depois seguir em frente. Então, vamos fazer isso. Aqui, por exemplo, então, tá? Vou resolver em verde. Eu tenho subtração entre frações. Belezinha? Belezinha. Essa subtração entre frações, ela vai depender diretamente, tá? Do MMC entre 4 e 6. Vamos lembrar aqui em cima no canto. Vem comigo. Entre 4 e 6, eu vou dividir por 2 primeiramente. Aqui vem 2, aqui vem 3. Como tem o número par, divide por 2 de novo, tá bom? E aqui vem 1, aqui vem 3. E finalmente divide por 3, 1 em 1, acabou a parada. Próximo passo, resolver a multiplicação entre os valores que estão à direita da reta vertical. Sendo assim, então, a gente vai ter 2 vezes 2, que é 4, e 4 vezes 3, que é 12. Quer dizer, então, que 12 é o MMC entre 4 e 6. Então, 12 é a nova fração que vem aqui embaixo. Belezinha, pessoal? Vamos lá, então. O próximo passo, feito isso, é dividir por cada elemento, por cada denominador das frações. Ó. 12 dividido por 4 é 3, 12 dividido por 6 é 2. Vamos multiplicar agora. Lá em cima, 3 vezes 3 é 9, menos 2 vezes 5 é 10. Vamos deixar quieto por enquanto aqui essa fração, beleza? Vamos agora partir
para o próximo parêntese. Esse próximo parêntese me mostra que eu tenho meio mais 1/4. Turma, analisando os valores que estão aqui nos denominadores, reparem que eu tenho 2 e 4. Tranquilo? Tranquilo. O maior deles é o 4. O menor deles é o 2. A gente pode resolver a divisão do maior pelo menor de forma exata? Pode. 4 dividido por 2 é 2. Então, se a gente pode realizar essa divisão, é porque, então, o nosso MMC é o maior deles. Aqui, no caso, então, o 4, tá bom? Então, verifique que aqui a gente descobriu o MMC sem a necessidade de fazer a decomposição em números primos, tá bom? Vamos lá, então. 4 dividido por 2 é 2. 4 dividido por 4 é 1. Multiplicando lá em cima, 2 vezes 1 é 2, mais 1 vezes 1 é 1. Fechou o parêntese, vamos deixar quieto aqui. Beleza, resolvi as operações referentes a cada um dos parênteses. Deixei lá em cima, nos numeradores, as operações de adição e subtração. O que eu vou fazer agora? Resolvê-las. Ou seja, pessoal, 9 menos 10 é menos 1. Então, aqui eu coloco o menos para a fração. Eu vou ter menos 1/12. Posso até esquecer os parênteses, não tem problema, tá? Tudo isso aqui vai ser dividido por quem? Pelo resultado da outra fração, onde a gente vai ter 2 mais 1, que é 3, 3 sobre 4. Beleza? Beleza. Agora, feito isso, o que vai acontecer? Eu tenho a divisão entre duas frações. A regra me diz que eu devo repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Ao inverter, reparem que eu posso dividir 12 por 4, onde, na verdade, eu estou simplificando os dois valores por 4, tá? 4 dividido por 4 é 1, 12 dividido por 4 é 3, ok? E aí, vamos lá. Fração negativa e fração positiva, ambas se multiplicando. Menos com mais é menos. Multiplicando em cima, 1 vezes 1 é 1, embaixo, 3 vezes 3 é 9. Ou seja, pessoal, a nossa resposta aqui dessa expressão numérica é menos 1/9, tá bom? Professor, me confundo com o sinal negativo. É importante que você estude essa regra e treine na sua casa também, tá bom? Nesse próximo exemplo, reparem que você tem 2 números decimais e 2 números fracionários. É importante que você transforme tudo para fração ou tudo para decimal. Gente, vamos lá aqui então. Ao resolver ou ao transformar 0,2 em fração, a gente vai encontrar 2 décimos. Aqui vou repetir 3/4, aqui vou repetir 5 meios e 0,5 é 5 décimos, tá bom? Então, a gente transformou aqui tudo para fração, beleza? Agora, reparem que nós temos aqui nos denominadores 10, 4 e 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai encontrar o MMC entre 10, 4 e 2. Vamos começar dividindo por 2, ó. Aqui vem 5, aqui vem 2, aqui vem 1. Por 2 ainda, 5, 1 e 1. E por 5, 1, 1 e 1. Quando chegarem os valores, todos eles iguais a 1 do lado esquerdo, é porque acabou a operação. E aí, o próximo passo é resolver justamente a multiplicação dos valores que ficaram à direita da reta vertical. Nesse caso, então, reparem, 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 5 é 20. Isso quer dizer que o nosso MMC, o nosso novo MMC, vale 20, tá bom? Então, vamos trabalhar com ele aqui agora. Ó. Vou colocar aqui de verdinho para ficar mais bonito. Ó. Beleza, 20. Ok. Encontrado o novo MMC, não se esqueçam que o próximo passo é dividir por cada denominador. 20 dividido por 10 é 2
dividiu por 4 é 5, dividiu por 2 é 10, dividiu por 10 é 2, tá bom? Vamos agora resolver a multiplicação. 2 vezes 2 é 4, mais 5 vezes 3, que é 15, menos 10 vezes 5, que é 50, menos 2 vezes 5, que é igual a 10. Turma, reparem que lá em cima eu tenho operação entre 4 parcelas. 2 delas positivas e 2 delas negativas. Você pode resolver a soma individual entre os valores positivos e os valores negativos. Ou seja, 15 mais 4 é 19, menos 50 mais 10, que é 60, tá bom? E aí, 19 menos 60, a regra me diz o seguinte: sinais diferentes, você repete o sinal do maior. Aqui nesse caso, entre 60 e 19, logicamente o maior é 60, e como ele é negativo, a resposta ficará negativa. Feito isso, agora resolve a subtração entre os valores. Quer dizer que 60 menos 19, o resultado é 41. E o 20 de baixo só se repete. Então, esse é o resultado dessa nossa expressão numérica, tá bom? Se você preferisse, você poderia transformar as duas frações em valores decimais e resolver e encontraria o resultado na forma decimal. Fica até como um teste para você, uma prática para você fazer em casa depois, tá? Aqui a gente teria, olha só, vou só iniciar. 0,2 mais 3 sobre 4 é 0,75 menos 5 meios, que vale 2,5 menos 0,5. Se você resolver aqui essa operação, você vai encontrar o resultado que a gente encontrou lá embaixo, mas na forma decimal também, tá bom? Beleza. Então, estão aí então feitas duas expressões numéricas envolvendo divisão, soma, subtração, operações com números decimais e fracionários. Agora eu tenho um exemplo para ti de uma questão contextualizada. Olha só a questão. Uma loja de tecidos vende 3/4 de metro de tecido em cada corte. Com 36 metros de tecido, podem ser feitos quantos cortes? Turma, vamos entender aqui, ó. Um corte de tecido, cada corte, ele tem, em média, 3/4 desse tecido, ou seja, não é uma parte inteira, tá bom? É uma parte do todo. E aí, com 36 metros, podem ser feitos vários cortes. A questão quer saber justamente quantos cortes serão feitos. Vamos voltar aqui para a tela. Bem, se você tem que encontrar quantas partes do todo você vai repartir esse todo, é porque então a gente vai resolver a divisão. O todo equivale a 36. Eu vou dividir por 3/4, que é justamente a parte do corte. Ao resolver a divisão, então a gente vai ter que repetir o primeiro valor, por mais que ele não seja fração, tá? Nesse exemplo aí, e multiplicar pelo inverso do segundo valor, que nesse caso aqui é 4/3. Uma dica aqui é a seguinte: vamos simplificar. 36 dividido por 3 é igual a 12. Ou seja, o resultado final aqui é a mesma coisa do que multiplicar 12 por 4, onde o resultado, multiplicando de forma correta, vale 48. Nossa resposta, então, aqui é a letra D. Com 36 metros de tecido, a gente consegue fazer 48 cortes, onde cada corte vai ter a medida exata de 3/4 de metro desse tecido, tá bom, pessoal? Então, com essa questão, com esse exemplo, a gente vai aqui finalizando nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e compreendido sobre o assunto, tá bom? Muito obrigado pela atenção e a gente se encontra na próxima oportunidade. Tchau, tchau.